Olá, amigos do canal 27, estamos de volta aqui na TV Primeira com o programa Entrevista. Hoje a nossa convidada é a escritora baiana, radicada aqui em São Vicente, a Gelsa Reis Cristo. Tudo bem, Gelsa? Tudo bem. Pelo jeito, os últimos tempos corridos para você, bastante trabalho, né? Bastante trabalho e muita emoção. Bom, você, é bom que todo mundo, muitos já te conhecem, mas para quem não te conhece, vamos falar um pouquinho da sua vida, que é uma vida de luta. Com certeza. Uma vida de bastante exemplo. Você não veio para cá para passear, como você disse há pouco para mim aqui. Até os 16 anos você não sabia nem ler nem escrever, é isso? Eu sabia escrever pouca coisa. Pouquinho. Eu tinha escolas de verão. Então a escola de verão acontecia quando o professor saía de férias lá da vila e ele ia para uma fazenda a convite de um fazendeiro e ele montava uma escolinha e tentava alfabetizar em janeiro, fevereiro e março. Depois? Depois nada, né? Então, até os 16 anos eu não tinha uma matrícula em escola. E você escreveu, começou a escrever bem antes de concluir o curso de letras. Ah, sim. A literatura nasceu para mim de inspiração. Então, quando eu entrei na faculdade de letras, eu já tinha a autobiografia Meu Universo Interior 1. Né? Foi muito interessante porque alguns professores pegavam no livro e falavam: você não escreveu o livro porque você não tem o curso de letras. Então o livro era fantasma? Depois eles liam e davam um retorno. Ah, gostei. Porque era pura luta e emoção. Como é que surgiu essa paixão pela literatura? Quando eu era criança, eu imaginava que o escritor fosse alguém que estivesse lá no céu e que não estivesse ao meu alcance. O primeiro livro foi uma luta. Eu, com 13 anos, eu queria um livro. Então, eu pedi para o meu pai um livro. Aí ele perguntou: mas que livro que você quer? Eu digo: traga um livro de português. E eu corri alguns quilômetros para pedir esse livro para o meu pai, porque eu sabia que ele ia viajar para uma cidade chamada Simão Dias, né? Que é depois de Paripiranga, na Bahia. E a minha professora de escola de verão falou assim: você precisa de uma gramática. Só que na hora que eu pedi para o meu pai, eu não pedi uma gramática. Eu havia me esquecido desse detalhe. Eu disse: pai, eu quero um livro. Ele falou: mas que livro? Traz um livro de português. Então eu fiquei 2 dias esperando o livro, porque meu pai resolveu dormir na cidade. Demorou a chegar na fazenda, né? Quando ele chegou, eu perguntei para ele: e o meu livro? Aí ele falou: eu esqueci. Ali morreu tudo, né? Depois ele começou a rir e falou assim: tá ali. Aí eu fui lá no coxinil, né? Que era ele usava no animal, né? Aí quando eu peguei no livro, era a história da onça e do jabuti, da raposa. Não era um livro em português? Não, era um livro de histórias, mas não era uma gramática, como a professora havia me encomendado, né? Mas eu gostava tanto do livro que eu fugia para o pé do umbuzeiro, e eu subia no umbuzeiro, ficava lá em cima, fazia casinha, brincando com o livro. E eu lembro que eu fazia uns desenhos, né? Já, assim, sem escola. Tudo por minha conta. E a minha grande emoção foi quando eu comecei aos 16, fiz 3 meses, e uma prima minha falou assim: você precisa de um certificado porque você já tem bastante idade e você precisa avançar nos seus estudos. Então, primeira série, segunda, terceira, eu fiz em 3 meses. Aí ela foi na Secretaria da Educação e contou a minha história. Disse: ela já sabe, ela sabe as coisas. Ela deu, o ABC dela foi 2 dias, a cartilha 15 dias. Então, ela já sabe muita coisa. Você fez um intensivão, hein? Foi um intensivão. Eu saí cortando etapas, como disse a doutora Marta Morel, quando ela me conheceu, que me incentivou na literatura. Ela disse: você cortou várias etapas do seu estudo. Como é que você consegue? Aí, para cursar a 4ª série, eu andei 18 quilômetros por dia. Eu saía da minha casa às 5 horas da manhã, chegava na escola às 8h10, saía meio-dia, andava os 18 quilômetros, chegava na fazenda, almoçava às 15 horas, ia para a roça, trabalhava na roça até escurecer, e as pessoas falavam: você não vai conseguir. Eu tinha umas meninas que me acompanhavam 6 quilômetros depois. Aí eu tenho a história do pé que ficava sem o couro do pé,
Eu me apresento em público descalça, eu sinto a terra, a energia descalça, eu me sinto muito bem fazendo isso. E quando eu tirei essa 4ª série nesse sacrifício todo, eu fiquei sem esperança. Não tinha outra escola para mim frequentar. E eu comecei a chorar. Minha mãe falava, eu chorava muito e eu lembrava muito que eu tenho um cunhado que ele falava assim, mas por que você está chorando? Eu quero estudar. O que foi que eu fiz nesse verão, quando eu terminei a 4ª série? Meu pai tinha um galpão enorme, com 2 mesas enormes, e todos os meus amigos da região, filhos de roceiros, fazendeiros, todo mundo sem estudar. Aí eu falei para o meu pai, me dá esse galpão, eu vou montar uma escola. Aí ele falou, mas como escola? Você só estudou 1 ano, como é que você vai conseguir montar uma escola? Eu tinha 17 anos, eu montei uma escola, a sala ficou repleta de gente, foram 3 meses e eu só vim saber que eu tinha alfabetizado quando eu estava aqui na Baixada Santista, que encontrei vários chefes de obra e pedreiros dizendo que sabem ler e escrever por causa da minha escola. Então, eu acho que esse foi um feito que não tem palavras. Eu fui professora sem ser professora. Pode extravasar sua emoção, porque a tua trajetória tem que ser contada e serve de exemplo a muita gente que reclama da vida, né? E eu só parei com essa escola que eu montei para ensinar o que eu sabia, né? Com as palavras do Paulo Freire, as palavras da região, era o nosso vocabulário, né? Eu só parei com essa escola porque eu encontrei o meu tio, que disse assim, eu pedi para o meu tio para estudar em Lagarto. Meu tio comprou uma casa, um apartamento muito grande, e disse assim, eu preciso de uma mulher para tomar conta do meu filho. O menino tinha 7 anos. E o meu tio morando na fazenda. Aí eu me ajoelhei nos pés do meu tio numa encruzilhada e falei, tio, eu quero tomar conta do seu filho. Ele falou, mas eu não quero uma moça. Uma moça vai me dar trabalho. Eu falei, eu não vou dar trabalho. E meu tio viu a minha aflição e ele disse, tá bom, eu aceito, vamos fazer uma experiência. E meu tio era aqueles coronel mesmo, né? Muito rico, meu tio, tanto que esse apartamento enorme eu tomava conta e eu cuidava do filho dele, eu levava o filho dele na escola, só para ter a casa e a minha escola. Era o meu salário, era a casa para morar e a cidade de Lagarto para estudar. Fiquei 3 anos. Né? Antes disso, teve uma trajetória em Paripiranga de 1 ano, que eu andei outros quilômetros, que essa história eu conto no meu universo interior. E nessa cidade de Lagarto eu consegui sair com um fundamental e um curso de datilografia e conquistei emprego aqui na Baixada. Você veio novinha para cá, né? Com 21 anos. Não era tão novinha, era 21 anos. Mas 21 anos com uma cabeça enorme, que aquele lugar estava muito pequeno para mim. Né? Então, você veio em busca de oportunidades e em busca do teu sonho. De estudar, né? E hoje que eu já tenho faculdade e pós-graduação na Unicamp, quando eu conquistei por meio do Estado, né, que eu sou professora estadual, quando eu conquistei o Redfor, que é a pós-graduação na Unicamp, eu chorei muito. Porque para mim essa conquista é enorme, devido à trajetória. E hoje tanta gente tem facilidade e não estuda, né? Pois é, eu estou dentro de sala de aula sofrendo. Sofrendo, né? Sofrendo. A pessoa está na contramão da tua vida, né? Porque tem os meninos, as menininhas que ainda querem, os meninos, mas é complicado falar de educação atualmente. Eu posso dizer que o celular, ele me tira do sério, porque o professor... As redes sociais também, né? O professor, ele não consegue tirar o celular do aluno. Pode ser que alguma escola consiga, mas todas as por onde eu andei, é assim. Se você toma o celular do aluno, ele passa mal. Ele passa mal. Sinceramente, o Facebook passou a ser a vida desses jovens. Eu não sei dizer o futuro da educação Eu não gostaria de responder sobre o que eu penso, mas precisa mudar
Alguma coisa precisa mudar. Eu sou a professora chata, eu sou a que eles chamam de mamãe. Que é Professora, o terror poetisa, da língua. culinarista. Quantos livros já? Então, é 3 livros, né? Que eu tenho individual. Seus, mas é você tem participação inédito. em outras. Eu tenho participação em... são 4 antologias, 6 antologias, né? Tem a seleta, né? Que eles fazem uma seletiva, né? Que é de Barra Bonita, muito almas densas, né? Eles fazem seleção de textos, né? E convidam, né? Mas na PEBS, por exemplo, em Santos, eu participei de 5, né? 5 coletâneas, né? Com outros autores. Mas meu individual, agora eu posso dizer, com certeza eu tenho 4, né? Porque tem um inédito, né? Daqui a pouco a gente vai falar do terceiro e do quarto. Daqui a pouco vocês vão ter bastante detalhes. Esse aqui foi um dos seus primeiros aqui, a Cozinheira Nômade, né? Esse foi o meu segundo, né? Foi o segundo? A Cozinheira Nômade eu estarei levando também para a festa do dia 13 de setembro, porque esse livro é um sucesso de retorno. Gosta de cozinhar? Quer um curso de culinária? Isto é um curso de culinária. Eu queria para as pessoas ganharem dinheiro, como eu ganhei dinheiro. Quer dizer que as receitas aqui são suas? São, a maioria. Com tempero baiano, não? E eu não fui... Não, Com tem o tempero baiano, baiano. tem o vatapá. Mas eu não fui... eu não pensei em colocar o nome das minhas receitas. Algumas eu coloco, mandiococo, né? Eu criei o mandiococo. Aí a minha farofa, tem uma história a minha farofa. Os meus filhos comiam a minha farofa, os amigos, e todo mundo queria saber que farofa era aquela. Mãe, essa farofa da senhora a gente não come em lugar nenhum. Eu digo, mas a farofa é minha. Só que eu coloquei farofa especial. Eu poderia ter criado um nome, mas eu não pensei nesses detalhes. Eu queria jogar. O segredo está aí. Tá. Quer dizer que também você está mostrando aí os outros dotes seus, né? Com certeza. Então, foram muitos anos, uns 16 anos de culinária, que eu fazia festa de aniversário, né? Aniversário, eu fazia parte de doces e de salgados. E o resto trivial eu aprendi normalmente cozinhando para minha família, né? Então, o que eu fiz? Eu criei uma personagem para contar em detalhes, para explicar todas as receitas. Então, a Raíssa é a minha personagem que explica, né? Então, a culinária aqui é verídica e a história é ficção, né? A história da Raíssa, o drama da Raíssa é ficção. Bem curioso esse teu livro. Então, a editora achou importantíssimo, falou que em Minas os autores copiaram muito o meu estilo, assim, de unir romance, né, com a culinária, né? Então, foi muito elogiado a minha criatividade nesse sentido. Quantas receitas? 143. 143. E tem ainda dentro do romance receitas, né? Além das 143, que são 2 cadernos, um de doce e outro de salgado. Quer ganhar dinheiro? Olha, aqui está, né? Quer ganhar dinheiro mesmo. Paguei minha faculdade fazendo isso. E a base de quê? Qual que é o teu... Aqui são pratos, né, da culinária brasileira, né? Tem o quibe, né, também, que não é de origem brasileira, mas é o normal, é o necessário para viver, né? Porque todo mundo gosta de empadinha, coxinha, os bolinhos. Arroz, feijão. Né? Tem a carne, o arroz e o feijão. Não, eu ensino a fazer o feijão, eu ensino a fazer o arroz, o risoto, né? A carne assada, né? Então, é para alimentar. E aqui na região, sucesso também. Né? Então, é interessante porque se você coloca numa livraria, como a Gelsa não é famosa, né? Assim, ele fica lá na livraria. Mas na hora que eu apresento, que eu digo que tem aqui no livro, aí o pessoal compra e depois me dá o retorno. Fiz o bolo, fiz a farofa, fiz tudo maravilhoso, fiz a feijoada, o bacalhau. Vender livro no Brasil é complicado, né, Gelsa? Ele estava no shopping, no Brisamar, eu chorei, desci as escadas chorando, porque ele estava no Brisamar, aqui no nosso shopping, né? O Brisamar, né? Sim, no centro. Na Saraiva e fecha a Saraiva me liga, fala que São Vicente, a livraria fechou, né? Então isso aí me deixou muito triste, né? Mas ele estava ao lado da Ana Maria Braga lá, né? O meu livro estava lá. Gelsa, a gente vai fazer uma rápida parada, daqui a pouco a gente continua falando do teu novo trabalho, um pouquinho mais da sua vida e do trabalho que está
no forno. Com certeza. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com o programa Em Entrevista e a escritora baiana, a Gelsa. Até já.